Senhor presidente, ilustre deputado e amigo Simão Cecim, senhoras e senhores deputados. Nas manifestações populares recentes que tomaram conta das ruas das nossas principais cidades, ficou clara a revolta dos brasileiros contra a corrupção, o inconformismo com as omissões e equívocos do governo e com relação a problemas estruturais que vêm sendo permanentemente adiados. Na realidade, não era necessário esperar o recado das urnas para que ocupantes dos cargos eletivos no Brasil percebessem que a população brasileira estava inconformada com a péssima qualidade dos serviços públicos. Todas, absolutamente todas as pesquisas que visam a medir o grau de satisfação dos cidadãos com relação ao desempenho dos governos em nosso país, mostravam e mostram que o atendimento de saúde é disparadamente o mais sofrível, o mais deficiente de todos os serviços oferecidos pelo setor público. Além dos serviços de saúde, a segurança, a educação, a habitação, a mobilidade, notadamente nos grandes centros urbanos, têm se mostrado absolutamente insuficientes. A este generalizado sentimento de indignação, somou-se uma percepção latente, difusa, sobre a ineficiência do Estado brasileiro. Sensação que é um paradoxo, porque, por um lado, vivemos num Brasil rico e promissor, e, por outro lado, sentimos uma sensação cada vez mais clara, cada vez mais presente, de que muito ainda está por ser feito. O baixíssimo crescimento da nossa economia, com inflação voltando a crescer, baixíssimo crescimento aliado à deterioração das condições para uma verdadeira retomada do desenvolvimento, nos impõe um brutal retrocesso. Estamos assistindo ao próprio governo voltando a discutir os fundamentos da estabilidade da moeda. É inacreditável, uma agenda vencida há 2 décadas. Não deveríamos estar mais falando nisso. O fato é que as nossas principais preocupações hoje estão ligadas ao risco de perdermos conquistas do povo brasileiro que já considerávamos definitivas. Afinal, nós já tínhamos, sob o comando de Fernando Henrique Cardoso, domado a hiperinflação, e foi esse sucesso da estabilidade monetária que nos permitiu, nos 2 governos do PSDB, que mesmo com crises internacionais sucessivas, ainda crescêssemos quase o dobro do que todos os nossos vizinhos da América do Sul. Exatamente o contrário do que acontece hoje, em que todos os países da América do Sul, com exceção da Venezuela, crescem mais do que o Brasil. Naquele período, iniciou-se não apenas um processo de estabilidade da moeda, mas o início dos programas de transferência de renda. Conseguiu-se construir um arcabouço institucional a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conseguiu-se implantar privatizações extremamente necessárias. Conseguiu-se implantar um processo de modernização da nossa economia e constituir o PROER, que propiciou o saneamento do setor bancário. Bancos podres foram fechados e bancos em situação de continuar oferecendo seus serviços foram revigorados, sem dinheiro público, somente com os recursos do próprio depósito compulsório, dinheiro dos próprios bancos, um exemplo para o mundo. Naquele período, implantou-se o tripé fundamental da nossa política econômica, que tem sido fragilizado pelo atual governo. Metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário suficiente. Em paralelo,
iniciaram-se os primeiros programas de transferência de renda, universalizando-se o acesso à educação fundamental, coisa que ninguém acreditava naquela época. Também se instituíram na época mecanismos permanentes, perenes, de financiamento da saúde. Eleito em 2002, Lula tomou posse em janeiro de 2003 e não fez nada. Rasgou o programa do PT, que eles haviam defendido por tantos anos. Jogou no lixo da história o programa do partido, instituindo uma carta aos brasileiros. Não fez nada e foi muito elogiado por não ter feito nada. Pelo mal que não fez, porque todos esperavam que o lulopetismo no governo fosse introduzir, já nos primeiros anos, um fator desagregador da nossa economia, e isso não ocorreu. Lula foi muito elogiado por não ter feito nada. Nos seus primeiros anos de mandato, deu continuidade à política econômica herdada e ampliou os programas sociais implantados pelo PSDB. Apesar de uma conjuntura econômica extremamente favorável, o lulismo abriu mão, abdicou de utilizar este alto capital político que tinha na época para fazer aquilo que precisava ser feito em primeiro lugar, dar sequência às reformas estruturais. Não fez absolutamente nada. Adveio a crise de 2008. Com uma menor atividade econômica nos países desenvolvidos, após a quebra do Lehman Brothers em 2008, o Brasil buscou o fortalecimento do seu mercado interno. Como? Com a expansão do crédito, com a queda dos juros e um sem número de desonerações tributárias pontuais para setores privilegiados mais próximos do governo, a fim de estimular o consumo. Estratégia que fazia sentido naquele momento agudo da crise, mas que equivocadamente foi mantida até hoje e que não faz nenhum sentido, porque essa estratégia não é neutra. Ela gerou um endividamento sem precedentes das famílias brasileiras. Nunca as famílias brasileiras deveram tanto, e também nos levou, como país, a um brutal crescimento da dívida pública bruta. Além disso, ajudou a abalar os fundamentos da estabilidade macroeconômica. O fato é que, nesses últimos 5 anos, o governo brasileiro tem insistido nesta estratégia econômica, baseada no incentivo ao consumo, que hoje responde por 65% do nosso PIB. B, no aumento da intervenção do Estado na economia. C, na leniência, na tolerância com a inflação. D, no uso de medidas artificiais para controlar preços. E, na manipulação das contas públicas, reduzindo a transparência da política fiscal. Além disso, a máquina estatal agigantou-se para abrigar os companheiros petistas de carteirinha e para abrigar o compadrio dos acólitos, dos partidários do poder, nessa aliança, nesse governo de coalizão que tem tantos partidos aliados na sua base de sustentação. Resultado, criou uma estrutura gigantesca, com mais de 22 mil funcionários ocupando cargos de confiança, de livre provimento, de livre nomeação, e criou 39 ministérios, número que em todo o mundo só não é maior que o Sri Lanka. Se não fosse o Sri Lanka, ganharíamos o Guinness, o livro dos recordes, o país com o maior número de ministérios. O PT aparelhou as estruturas da máquina pública. Não satisfeito, aparelhou as estatais. Quase quebrou a Petrobras e a Eletrobras, mas também não ficou satisfeito. Aparelhou os fundos de pensão e aparelhou até as agências reguladoras.
Inacreditável. O conceito de agência reguladora é um órgão para ficar livre dos humores do governo, para ser um órgão de Estado que proteja o contribuinte e dê segurança também para o investidor. No entanto, houve um aparelhamento das agências reguladoras. Com isso, os gastos públicos cresceram exponencialmente, em um patamar muito superior ao dos investimentos. Este ano 2013, de janeiro a agosto, a despesa não financeira do governo federal aumentou o equivalente a 29 bilhões, com B de bola, e o investimento público caiu, o equivalente a 160 milhões. Investimentos além disso, além de menores, além disso, marcados por desperdícios e por um extenso cemitério de obras paradas ou inacabadas. Quem paga tudo isso? O governo? O governo não tem dinheiro, ele não tem a maquininha para imprimir dinheiro. Ele tira esse dinheiro do setor privado, dos empregados, através do imposto de renda, através de contribuições sobre o salário, ou dos empreendedores, do empregado e do empregador. Tira da economia. Quem paga tudo isso é o cidadão, é o contribuinte. Com isso, a carga tributária do Brasil fica cada vez mais alta, cada vez mais insuportável. Na média, segundo dados do Ministério da Fazenda, nos 8 anos de governo do PSDB, na média foi 28,68%. No governo do PT, no primeiro governo, nos 2 primeiros governos Lula, foi 33,74%. E no governo Dilma, em 2012, chegou a 36,27% do PIB. Fonte, Ministério da Fazenda do próprio governo. Ou seja, tudo vai ficando cada vez mais caro. Quando alguém vai comprar comida, paga quase 30% de impostos. Quando vai comprar roupas, paga 30% de impostos. Quando vai comprar remédios, o Brasil taxa remédios, paga 30% de impostos. Quando vai comprar material de construção para construir mais um cômodo à sua casa, uma edícula para a sogra, ou para a sua mãe, para alguém que vai ajudar a cuidar das crianças, tem que pagar 30%, 35% de impostos, sobretudo, sobre bens e salário. O Brasil cobra impostos de tudo, deixa tudo mais caro, aumenta a carga tributária, as pessoas compram menos. Se conseguisse reduzir a carga tributária, ficaria tudo mais barato, as pessoas comprariam mais, as indústrias e o comércio trabalhariam mais, contratariam mais, pagariam mais impostos, e nós estaríamos no círculo virtuoso da criação de riquezas, de emprego de renda, e não no círculo vicioso da destruição das vagas aqui no país. Todos os candidatos a presidente da República vão propor a redução da carga tributária. Quem é competente para fazer isso? Só quem for eficiente. Porque quem não é eficiente vai aumentando os custos e tem que pagar. Se tem que pagar esses custos, vai aumentar os impostos em vez de diminuí-los. Todos vão propor, pois não. Posso fazer uma parte da Vossa Excelência? Pois não, senhor. Vossa Excelência é uma das referências do PSDB, um deputado relevante, deputado estudioso. Vossa Excelência está esquecendo só de uma coisa nesse belo discurso. É que quando o PSDB lá atrás assumiu o governo, a carga tributária era em torno de 29%. Foi o seu partido que deixou em torno de 37%. Então era bom que Vossa Excelência, no seu belíssimo discurso, realçasse e fizesse o meia-culpa, dissesse: o meu partido também tem uma culpa por essa elevada carga tributária, que eu concordo com Vossa Excelência, a carga tributária realmente é altíssima nesse país. E essa agenda, essa casa, não assume que é a agenda de desonerar, sobretudo, o bolso dos brasileiros. Deputado Silvio, os dados que eu tenho aqui são do Ministério da Fazenda e são recentes e estão à sua disposição.
dão que, na média, no governo do PSDB, a carga tributária, eu já disse isso aqui agora, a carga tributária foi 28,68% do PIB. No PT, 33,74% nos 8 anos do Lula. E na Dilma, agora no ano passado, não chegou a 37% ainda, como Vossa Excelência prenuncia. Ela chegou a 36,27%. Deputado, governadores pediam a mim. Eu pensei, quando o meu querido amigo Silvio Costa, que é o advogado das causas mais difíceis neste parlamento, pediu a palavra, eu pensei que ele ia continuar enaltecendo, em primeiro lugar, o respeito que nós temos por Vossa Excelência. Eu conheço há mais de 20 anos, e se eu tivesse que apontar alguém como um exemplo de deputado estudioso, aplicado, e que fala sempre de maneira consequente, eu não teria nenhuma dúvida em me lembrar do seu nome. Eu quero enaltecer o seu pronunciamento e dizer aquilo que eu sei que está no coração do deputado Silvio Costa. Mesmo que ele não concorde com uma palavra que Vossa Excelência diga, eu sei que o coração generoso dele rezará sempre para que esta casa tenha o brilho da sua inteligência, a sua coerência, que é o que eu quero neste momento, enaltecer em meu nome, certamente em nome dos seus pares, e 2 vezes em nome do deputado Silvio Costa, sem que ele tenha direito de resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Amin. Permite uma parte? Deputado Emanuel Fernandes, nosso... Mais uma vez, parabéns pela lucidez, né? O deputado Mendes Tami é o deputado que traz luzes, vez por outro calor, mas traz luzes ao debate. Queria só reforçar o discurso de Vossa Excelência dizendo o seguinte: dizem que no futuro, deputado Tami, os aviões só terão, dentro da cabine de comando, um piloto e um cachorro. O cachorro é para não deixar o piloto mexer nos comandos, e o piloto para alimentar o cachorro. Enquanto manteve-se o tripé da macroeconomia brasileira, metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, o Brasil andou bem. O grande problema é que o piloto resolveu tirar o cachorro da cabine de comando e achou que sabia pilotar. Essa barbeiragem que vem fazendo, mexendo na economia, desordenando preços, está dando no que deu. Enquanto manteve o piloto automático, herdado do presidente Fernando Henrique. Aliás, o piloto automático, à época, chamava-se Banco Central, e foram buscar no PSDB o presidente do Banco Central, que é o Henrique Meirelles, as coisas andaram. A hora que resolveram pilotar, deu no que deu. Portanto, é importante que o governo tenha o bom senso de devolver o piloto automático. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado pela sua contribuição. O fato é que todos os candidatos vão propor uma redução da carga tributária, mas só vai conseguir reduzir a carga tributária quem for capaz de fazer um governo eficiente, que não é o caso do atual governo. Vamos dar 3 rapidíssimos exemplos. Primeiro caso, parques eólicos. O atual governo construiu 19 parques eólicos. Parque eólico é aquele que aproveita a energia do vento. Tem os totens e as hélices para gerar energia do vento e transformá-la em energia elétrica. Ficaram prontos os 19 parques eólicos. E há um contrato do governo com essas empresas que ganharam a licitação e construíram os parques. Só que elas não podem produzir energia elétrica. Como elas não podem produzir, há que se pagar uma multa. E por que elas não podem? Porque o governo se esqueceu da linha de transmissão. Paga por mês de multas 300 milhões. Como ainda falta um ano para pagar, vai pagar, paga 30 milhões por mês. Até o final do ano, 300 milhões. Mais um ano para ficarem prontas as linhas de transmissão. Como a somatória dessas multas já está em 700 milhões, mais 300, vai chegar a R$1 bilhão o prejuízo só com esse atraso nas linhas de transmissão. Vossa Excelência, me permite, deputado Mendes, todas as vezes que Vossa Excelência assoma à tribuna da casa, eu me perfilho diante desse microfone, primeiro para ouvi-lo
e, quando oportuno, oferecer alguma parte que vai desilustrar certamente o brilhante pronunciamento de Vossa Excelência. Nessa comparação que Vossa Excelência faz entre governos passados e o presente governo, vai permitir a esta Casa extrair do pronunciamento de Vossa Excelência aquelas ilações que nos possam conduzir a um correto ajuizamento no nosso entendimento. E, naturalmente, de forma comparativa com o ponto de vista que Vossa Excelência expende. Mais uma vez, Vossa Excelência brilha na tribuna e nós aqui ficamos aplaudindo o discurso que Vossa Excelência prefere. Cumprimento a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Mauro Benevides. Deputado e senador. Segundo exemplo, estádios de futebol para a Copa. Em 2010 foi feita uma reunião dizendo que os estádios não podiam passar de 3 bilhões. Ora, no ano seguinte já estavam em 4 e agora estão em 7 bilhões. O Brasil vai ter 12 estádios, 12 arenas, quando o normal são 8. Aqui, o Brasil é um Brasil grande, é um continente, precisa de 12. Ora, isso vai ser um prejuízo imenso, mais de 7 bilhões para construir, dinheiro financiado pelo BNDES, colocado à disposição dessas empresas que estão construindo o estádio a taxas de juros muito satisfatórias, muito animadoras, e o dinheiro do BNDES é dinheiro que o governo captou pagando Selic, pagando pagando altos juros e depois emprestando por um valor menor. A diferença, o subsídio nessa taxa de juros é paga por todos nós. Ou seja, nós estamos subsidiando a construção desses estádios, que passada a Copa serão elefantes brancos. Não servirão, porque não há em muitos desses estádios, nem há público para os jogos, acabarão sendo arenas para espetáculos musicais, para espetáculos de shows artísticos. Só que para isso é preciso colocar as pessoas não só nas arquibancadas, mas também lá no gramado, o que destrói o gramado e faz com que seu custo de manutenção seja altíssimo. Terceiro exemplo, nós estamos com um buraco de 7 bilhões em financiamentos só para Angola e para Cuba. Dos 6 bilhões para Cuba, 6 bilhões para Angola, foram créditos classificados como secretos e são destinados ao financiamento de vendas de bens e serviços para Angola, onde apenas umas 30 empresas são brasileiras. Ninguém sabe, na verdade, como que se faz esse financiamento. O restante, 1 bilhão, vai para Cuba. Cuba também, não sabemos nada sobre isso. O fato é que o Brasil faz esses financiamentos sem dar satisfação a ninguém, passando por cima da Constituição, que diz que quem fiscaliza o Executivo somos nós. Temos até o direito de fazer um decreto cancelando atitudes do governo quando considerarmos que eles estão exorbitando do seu poder, nós temos o direito, mas se não ficarmos sabendo, se forem atos secretos, como é que nós vamos instituir um decreto para segurar esses exageros? O fato é que o governo Dilma avança com segredos em relação aos tiranos que governam países como Angola, o tirano Eduardo Santos, os irmãos Castros em Cuba, Roberto Mugabe no Zimbábue, Teodoro Obiang na Guiné Equatorial, Denis Reguesso no Congo, Ali Bongo no Gabão, Omar al-Bashir no Sudão, este condenado por genocídio e com prisão pedida à Interpol pelo Tribunal Penal Internacional. No âmbito internacional, os aliados mais próximos do Brasil são tiranos, são piores do que ditadores, são ditadores tiranos, um deles, inclusive, um genocida já condenado.
O fato é que nós precisamos retomar a agenda de reformas estruturantes e de modernização. Vou encerrar, senhor presidente. É preciso melhorar a estrutura dos tributos, simplificar a legislação tributária, destravar o investimento privado, impulsionar a inovação, livrar as nossas agências reguladoras de qualquer influência política, dando-lhes autonomia para garantir a qualidade da prestação dos serviços e estimular os investimentos. Não tem sentido poder contingenciar recursos de uma agência reguladora. Em suma, o desenvolvimento econômico é fruto do trabalho e das ações dos indivíduos no seu conjunto. O Estado brasileiro deve ser um indutor, um facilitador desse processo, criando condições para que as pessoas possam empreender e se desenvolver, o que exige um olhar especial para a educação e para a formação profissional dos indivíduos, para as pessoas. Para encerrar, o nosso esforço é transformar um país rico numa nação rica, transformar um país que é rico nas estatísticas, num país verdadeiramente rico na qualidade de vida dos seus povos. Não é uma tarefa só do governo, é uma tarefa de todos. Mas o papel do governo, estimulando a todos os indivíduos a darem a sua contribuição, o seu empreendedorismo na construção desse país, é absolutamente fundamental e indispensável para que tenhamos como resultado a criação de uma nação mais justa, menos desigual e rica para todos e não apenas para uma minoria. Muito obrigado, senhor presidente. Eu aqui agradeço, deputado Mendes Tame. Vossa Excelência é sempre uma lição para essa casa. Fabuloso discurso, fabuloso, com a sua lucidez, nos premiou, nos mimoseou com um grande discurso. E Mauro Benevides, deixa eu me associar com o deputado aqui. Antônio Carlos Mendes Tame pelo grande discurso também, senhor presidente.